Todos nós encontramos aí? Marcos 5, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu vou ler e vocês vão acompanhar na Bíblia de vocês. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda os incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer à menina. Até aí. Vamos orar? Vamos pedir que Deus fale ao nosso coração? Deus, nós te louvamos por Jesus Cristo, nosso Salvador, o Deus que se fez carne, e nós pedimos nessa hora, Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito, a ação sobrenatural do Senhor na nossa vida, para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Deus, produz fé salvadora nessa noite. Aumenta a nossa confiança no Senhor. Nós queremos descansar em Ti, não temer, mas crer somente. Fala ao nosso coração e faça de mim apenas um instrumento em Tuas mãos. Em nome de Cristo, amém. 3 perguntas. Por que às vezes Deus não responde às nossas orações de maneira rápida? Segunda pergunta, por que em algumas circunstâncias da vida Deus parece insensível ao que nós estamos passando? Terceira, existe algo que nós precisamos aprender com a demora de Deus? Será que existe algo que Deus quer nos ensinar? Essa semana nós fomos visitar uma pessoa, né, Marta? E uma das perguntas que o chefe da casa fez para nós foi: o que Deus quer me ensinar com isso? O milagre de hoje, irmãos, nós estamos aí numa série de mensagens sobre os milagres de Jesus, e o milagre de hoje é bem curioso, porque é um milagre duplo. E o registro, ele tem alguns detalhes assim que nós não podemos deixar passar batido. O texto começa dizendo que grande multidão foi atrás de Jesus. Uma multidão são muitas pessoas, mas diz a Bíblia que uma grande multidão acompanhava Jesus. E um homem chegou, se prostrou aos pés de Jesus
e disse: minha filhinha está a ponto de morrer. Literalmente está assim, chegou até o estágio final. E qual é o pedido que esse homem faz a Jesus? Ele diz o seguinte: por favor, venha e coloque as suas mãos sobre ela para que ela fique boa, para que ele seja salva e viva. A menina tinha 12 anos. E ele chama filhinha, um modo carinhoso, não é? Minha filhinha está doente. De acordo com o costume judaico, isso significa que ela estava entrando no primeiro estágio da feminilidade, 12 anos de idade. Quem é esse homem? A Bíblia diz que o seu nome é Jairo. E quem é Jairo? A Bíblia diz que ele é líder da sinagoga. E o que isso significa? Significa muita coisa. Ele era um líder religioso. Ele era aquele homem que cuidava da religiosidade judaica. Ele era um homem muito importante, responsável pelo serviço religioso. A sinagoga era onde os judeus se reuniam para ler a lei, para ler os profetas, para ler os salmos, para ensinar os seus filhos o caminho que devem andar. Ele supervisionava o culto, é alguém que cuidava dos rolos da Escritura. É ele que programava a leitura do dia. Ser líder de uma sinagoga era um cargo assim muito importante, não só na sinagoga, como também na sociedade. Mas é interessante que a posição social, religiosa e econômica não impediu o sofrimento na sua casa. Porque o sofrimento vem para o rico e vem para o pobre também. A doença não escolhe nem rico nem pobre. Todos nós podemos experimentar doenças nesse mundo caído. E Jairo, irmãos, precisou romper com a sua religiosidade para estar aos pés de Jesus. Porque um judeu estar aos pés de Jesus era algo impensável. Um judeu, puro sangue, se ajoelhar diante de um homem? Não. Algo aconteceu. Ele entendeu que Jesus era o Messias, o Salvador do mundo. E diz a Bíblia que ele chega, se humilha diante de Jesus e pede algo a Jesus. Por quê? Porque ele reconheceu que Jesus é Deus. Ele já sabia que Jesus tinha feito vários milagres. E ele então se prostra diante de Jesus, de alguém que é maior do que ele, de alguém que é maior do que a religião que ele seguia, e pede. Reconhece que Jesus tem poder e se prostra diante de Jesus, não exige nada e faz um pedido com muita humildade. Alguém disse, irmãos, que o lugar mais alto que nós precisamos estar é aos pés do Senhor Jesus. Não tem lugar mais alto na vida. É o topo, é o estar aos pés de Jesus. E ele crê que Jesus tem poder para levantar a sua filha do leito de morte. Jesus então atende. Jesus atende aquele pedido sincero e vai, acompanha Jairo para sua casa. Que coisa boa, um homem sofrendo, e aí vai a Jesus, e Jesus disse: eu vou com você, vamos embora para sua casa, vamos lá resolver o problema da sua filha. E eu fico imaginando a cabeça de Jairo, quando Jesus começa a seguir em direção da sua casa. Quem sabe aquela esperança assim: a minha filha vai ser curada. Mas algo que ele não esperava aconteceu. Diz o versículo 24 que grande multidão o seguia e diz o texto, comprimindo-o, apertando Jesus o tempo todo. Jesus indo para a casa de Jairo, uma multidão com ele e apertando Jesus. Enquanto Jesus ia para a casa de Jairo, uma mulher aparece no meio da multidão e toca em Jesus, nas vestes de Jesus. Quem é essa mulher? Não tem o nome dele, não tem o nome dela, a Bíblia não fala. E porque, na verdade, essa mulher nem queria ser reconhecida, ela queria tocar em Jesus e sair de fininho. A Bíblia fala que ela sofria de uma doença há 12 anos, o mesmo tempo da filha de Jairo. A filha de Jairo tinha 12 anos de idade e ela sofria dessa doença há 12 anos. Ela sofria de hemorragia. Aquela mulher perdia sangue diariamente, provavelmente tinha anemia. Perdia muito sangue. Gastou todo o seu dinheiro com a medicina da época e não adiantou nada, e pior,
diz a Bíblia que a situação dela piorou ainda mais. O versículo 26 diz assim: e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Sabe qual é o problema maior? Essa mulher era considerada imunda por causa da sua doença. E sabe o que isso significa? Significa que ela não podia ter relação com seu esposo. Se ela era casada, seu casamento já estava abalado. 12 anos. Significa que ela não poderia frequentar o templo. Ela não poderia cultuar a Deus. 12 anos sem participar desse momento gostoso. Significa que essa mulher, ela era tratada como alguém que tinha lepra. E sabe como uma pessoa impura era tratada? Era o seguinte: quando ela tinha que ir na cidade, ela tinha que entrar na cidade gritando: imunda, imunda, imunda. Imagina, irmãos, você chegar no centro de Itaperuna e começar a gritar: imundo, eu sou imundo, eu sou imundo, para o pessoal abrir, porque ela quer só passar. Esse era o caso dessa mulher. 12 anos sem poder abraçar alguém, sem poder frequentar um culto, sem poder ouvir a palavra de Deus de maneira congregacional. Mas olha o versículo 7 que diz: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Por que ela fez isso? A fama de Jesus era grande. E ela disse o seguinte, porque dizia, versículo 28, se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E diz a Bíblia que quando ela toca, olha só o versículo 29, e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Uma mulher cheia de fé, cheia de confiança, ela já sabia da fama de Jesus, ela falou: se eu tocar as vestes dele, vai resolver o meu problema. Mas algo acontece. Versículo 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Algo que ela não esperava. Assim como Jairo não esperava que, quando Jesus fosse para a sua casa, seria interrompido por alguém, ela também não esperava que Jesus ia falar assim: quem me tocou? Porque ela queria tocar em Jesus e sair de fininho, ela não queria ser reconhecida ali no meio daquela multidão. E sabe o que eu acho interessante? Que os discípulos de Jesus, parece que eles perderam um pouquinho da paciência com Jesus aqui, porque eles falam assim: Senhor, todo mundo te toca, como é que o Senhor pergunta quem te tocou? Tipo assim: Jesus, por favor, todo mundo te apertando, como o Senhor quer saber quem te tocou? Por que essa ideia agora de saber quem te tocou? Poxa, todo mundo está te apertando, e se os discípulos acharam estranho, eu fico imaginando, irmãos, Jairo, o que passou na cabeça de Jairo? Jesus está preocupado, quem tocou nele, gente? Minha filha está morrendo em casa, e Jesus quer saber quem colocou a mão nas vestes dele. Que coisa! Para que ele quer saber disso agora? Mas essa pergunta é especial. Alguns estudiosos da Bíblia, eles dizem o seguinte: é porque Jesus fez essa pergunta de maneira sincera. É porque Jesus também era 100% homem. E como homem, ele não sabia quem tocou em suas vestes. Mas existe um outro grupo que diz o seguinte, e eu sou inclinado a esse segundo grupo, é que Jesus estava dando oportunidade para essa mulher dizer: eu te toquei. Essa é a ideia. E Jesus está dizendo então: quem me tocou? E começou a olhar para a multidão. E sabe o que Jesus está dizendo com isso? E todos me tocam, mas alguém me tocou com fé, porque de mim saiu poder. Então por isso a pergunta de Jesus: quem me tocou? Eu não estou perguntando quem está me apertando, eu estou perguntando quem me tocou com fé, porque de mim saiu poder. O Agostinho, aquele teólogo do passado, diz o seguinte: uma multidão aperta, mas só essa mulher o toca. Não foi um toque assim de superstição, não, foi um toque de fé, um toque diferente. Não o toque em si, mas a fé no toque, na pessoa de Jesus Cristo. Porque ela sabia da fama de Jesus e ela disse: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E Jesus insiste:
Quem que me tocou? Essa mulher, diz a Bíblia, que ela trêmula, atemorizada, consciente daquilo que aconteceu na sua vida, diz o versículo 33, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E qual foi a reação de Jesus? Versículo 34, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Jesus amorosamente chama ela de quê? Filha. Uma mulher excluída da sociedade. Filha, a tua fé te salvou. E sabe que essa palavra de Jesus aqui, irmãos, ela é muito especial porque ele está dizendo para ela o seguinte, não foi só a cura física, a tua fé te salvou. Olha só, a tua fé te salvou. A sua fé, ela é muito maior do que a cura dessa enfermidade se você está sofrendo há 12 anos. Existe uma enfermidade maior do que essa. Foi isso que Jesus falou para aquele paralítico no domingo passado. A tua fé te salvou. O impuro toca no puro, que é Jesus, e o puro não fica impuro, mas purifica o impuro. Por que isso acontece? Porque Jesus é Deus. É o Deus que se fez carne. Primeiro milagre realizado, a próxima cena agora é Jesus caminhando para a casa de Jairo. Olha só, versículo 35. Acompanha comigo aí. Versículo 35 diz assim, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, Jairo. Por que ainda te incomodas, o mestre? Sabe, irmãos, eu tento entrar na Bíblia às vezes para tentar entender os textos. Jairo conseguiu convencer Jesus aí na sua casa. Uma mulher interrompeu essa caminhada e agora chega a pior de todas as notícias. Jairo, não tem mais jeito. Não adianta mais incomodar o mestre. A sua menina, a sua filhinha morreu. Infelizmente, é tarde demais. Imagina o que passou na cabeça de Jairo. Que raiva, talvez, que passou na cabeça dele dessa mulher que tocou em Jesus e parou a caminhada. A sua filhinha morreu. Mas na mesma hora, Jesus traz uma palavra. Porque Jairo já demonstrou que ele tem fé. E no versículo 36 diz assim, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Meus irmãos, Jesus está trabalhando na fé que Jairo já demonstrou que tem. Jesus está trabalhando na fé que Jairo já demonstrou que tem. As pessoas pensavam, só tem esperança enquanto há vida. E Jesus está dizendo, não temas, crê somente. O cristianismo é diferente da ideia do mundo. O mundo pensa que enquanto há vida, há esperança. O cristianismo, não, a vida para nós não termina no cemitério. Nós temos esperança. Mas firme esperança. E que Jesus está dizendo para Jairo é, apenas confie em mim. Isso não acabou. Jesus quer nos ensinar, irmãos, a confiar nele independente das circunstâncias. Jesus quer nos ensinar. Assim como está ensinando aqui Jairo. C.S. Lewis, um famoso cristão do passado, diz o seguinte, o grande inimigo da fé não é a razão, mas as nossas emoções. Por isso que Jesus diz para ele, não temas, não tenha medo. Não fique amedrontado com essa notícia, crê somente. Eu estou com você, Jairo, eu estou aqui. Não tenha medo. As más notícias, irmãos, elas podem nos abalar. E às vezes abala mesmo. Mas nunca, jamais abalam o Senhor Jesus. Nós ficamos abalados com as más notícias. Jesus, em paz. Enquanto está todo mundo preocupado, Jesus está dormindo no fundo do barco. Ele é Deus. Ele é Deus. Jesus poderia ter curado a filha de Jairo, e isso me chama a atenção, sem ir à casa de Jairo. Vocês sabiam disso?
Ele curou o servo do centurião sem conhecer o servo. Mas como eu disse para vocês, Jesus está trabalhando na fé de Jairo. Quantas situações que nós enfrentamos nessa vida que ele poderia mudar assim, ó. Mas às vezes tem uma notícia boa para melhorar aquela situação, daqui a pouco volta a estaca zero de novo. Tudo isso trabalhando na nossa confiança, na nossa fé. O versículo 37 diz que Jesus deixa a multidão e leva agora só os seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Porque aquela multidão ali que fica apertando, Jesus fala assim, vocês ficam agora. Leva os seus discípulos e a próxima cena é uma cena pesada, muito choro, muito desespero. É como um dia um pastor chegou num velório de uma criança. E a mãe da criança, quando viu o pastor, ela pulou no colarinho do pastor, sacudiu o pastor e falou assim, onde estava Deus quando meu filho morreu? O pastor recuperou a força e disse, no mesmo lugar, quando ele escutou o filho dele gritando na cruz, Deus meu, por que me desamparastes? No trono do universo. A próxima cena é uma cena de desespero, irmãos. Jairo chega em casa com Jesus e diz assim, versículo 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. Os que choravam, os que pranteavam muito. Imagina a cena. Todo mundo sabe do carinho de Jairo pela sua filhinha e ela morreu, todo mundo desesperado. Todo mundo ali nervoso com aquela situação, e ao entrar lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? Jesus pergunta. Mas aí Jesus diz algo assim que, muito interessante. A criança não está morta, mas dorme. Que história é essa, Jesus? Que a criança não está morta, mas dorme? Alguns pegam essa palavra de Jesus e falam que ninguém morre, a pessoa está ali dormindo. Não é isso, irmãos. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, assim como é fácil para vocês acordar alguém, ressuscitar alguém é fichinha para mim. Isso é mole para mim. A menina está morta, sim. O John MacArthur ele explica esse texto dizendo o seguinte, Jesus usa a metáfora do sono redefinindo a morte como um estado temporário. Está aqui mostrando algo muito maior para nós. E diz a Bíblia que quando Jesus disse isso, que a criança não está morta, mas dorme, as pessoas começaram a rir de Jesus, porque é assim, né? É assim que funciona. O povo está ali chorando muito, Jesus disse, ela não está morta não, ela está dormindo. E o povo começa a chorar. Sabe como que acontecia no Antigo Testamento e nessa época também? Tinha um pessoal chamado as carpideiras. O que é carpideiras? Carpideiras é um grupo de pessoas que você contratava para chorar no velório. Aqui no Brasil não tem isso. E esse povo era assim, você pagava para eles, tocava a flauta lá e chorava à vontade. Mas é um povo que ao mesmo tempo chora, ao mesmo tempo cai na risada também. Então, quando Jesus disse, ela não está morta, ela está dormindo, o povo começou a rir de Jesus. Sabe o que Jesus fez? Vocês fora. Olha aí o versículo para mim, olha aí. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Esse povo que ri e chora ao mesmo tempo não vai ver o que vai acontecer. Todo mundo para fora. Jesus com os 3 discípulos, a mãe e o pai da criança, vamos lá. E Jesus chega, versículo 41, tomando pela mão, disse, Talitá cumi, que é uma palavra em aramaico, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E o que aconteceu? Diz o texto, imediatamente. Porque aquele que disse para a garota, menina, eu te mando, é aquele que um dia disse, haja luz e houve luz. É aquele que um dia disse que tudo foi criado pela palavra. O universo veio existir pela palavra de Deus. É o mesmo que um dia soprou um fôlego de vida a um boneco de barro. É esse que disse. E ele disse, menina, eu te mando. Deu uma ordem para uma morta, e a morta, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneiras admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse,
Jesus não era alguém que gostava de se aparecer. Mas ele diz o seguinte: mandou que desse de comer a menina. Aqui é o mesmo caso. Ninguém poderia tocar em cadáver. Jesus pega aquela menina pelos braços e dá uma ordem para ela. Toca num impuro e o impuro passa a ter vida. Por que isso acontece? Porque Jesus é Deus. Para provar que ela está viva, Jesus diz: dá alguma coisa para essa menina comer. Esse milagre duplo aponta para Deus, para o Jesus, para o Verbo que se fez carne, para o Deus homem, para o Verbo encarnado, aquele que nós podemos confiar nele, aquele que diz para nós: não temas, eu estou contigo. O que nós podemos aprender, irmãos, desses milagres nessa noite? Quais são as aplicações que nós podemos fazer? Primeiro, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus é Deus para você? Ele não é um homem querendo ser Deus, mas Deus que se fez carne e habitou entre nós. C.S. Lewis falou que você só tem 3 opções sobre Jesus. Ou Jesus é um mentiroso e está enganando e enganou várias pessoas. Ou ele é Deus, e se ele é Deus, ele falou a verdade. E se ele falou a verdade e você não crê nele, você vai para o inferno. É isso que a Bíblia diz. Quem é Jesus para você? Um milagreiro apenas? Um filho de um carpinteiro que morreu 2000 anos atrás? Ou ele é aquele que diz: os teus pecados estão perdoados? Jairo reconheceu o senhorio de Cristo e se humilhou aos seus pés. A mulher saiu da presença de Jesus escutando: a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Irmãos, Jesus cura. E nós vamos orar por milagre daqui a pouco aqui, como nós oramos no domingo passado. Mas a esperança que Cristo veio trazer é maior do que qualquer cura que nós podemos experimentar. Entenda isso. Existem pessoas que ficam procurando milagres. E aí, se tem uma pessoa que vem aí de lá de fora do Brasil e faz milagre, aí eu vou atrás dessa pessoa. Eu vou apenas atrás do milagre. Eu creio em milagres hoje, disse isso para vocês. Oro por milagres. Mas a Bíblia diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida aqui, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Quem é Jesus para você? Você acredita que Ele é o Filho de Deus, que se fez carne, que morreu na cruz para perdoar os seus pecados? Receba-o como Senhor e Salvador. A segunda aplicação que eu queria fazer, irmãos, Jairo pediu que Jesus fosse à sua casa e colocasse as mãos sobre a sua filha. A mulher do fluxo de sangue não pediu que Jesus colocasse as mãos sobre ela. Ela tocou em Jesus. Diferente. Mas tudo feito com fé. E sabe o que nós aprendemos mais uma vez? É que Jesus cura quando quer, do jeito que Ele quer. Nós não podemos padronizar a maneira de Jesus agir. Ele cura colocando as mãos, Ele cura sem colocar as mãos, Ele cura sem ver a pessoa pela fé de outro, Ele cura sem fé. Nós vimos isso domingo passado. O paralítico não tinha fé, Jesus foi lá naquele local e só curou uma pessoa. Uma pessoa. Ele é soberano para agir do jeito que quer, na hora que Ele quiser. Nós não podemos limitar o poder de Deus. Martin Lloyd Jones, ele conta uma ilustração, isso aqui não é verdade, uma ilustração para a gente entender algo maior. Que 2 cegos que foram curados por Jesus um dia se encontraram. E aí os 2 começaram felizes, porque eram cegos e agora estão enxergando, e chegaram para o outro e falaram assim: e aí, como foi a sua cura? Um chegou e falou o seguinte: rapaz, ele me encontrou e falou assim: enxerga. Eu passei a enxergar. Aí o outro desconfiou: não, então não foi Jesus não.
Porque comigo ele cuspiu no chão, fez lodo, colocou nos meus olhos e mandou lavar. Aí começou a briga entre os dois. Um falando, não, quem me curou foi Jesus. Não, o outro falou, não foi Jesus. E ficou naquela briga. Sabe qual é o resultado disso tudo? Um montou a igreja que cura com cuspe, e o outro montou outra igreja que cura sem cuspe. Sendo que Jesus realizou a mesma obra. O que eu quero dizer com isso? Eu aprendi que eu não devo discutir experiência com ninguém. Cada um tem a sua experiência com Cristo. Cada um tem a sua experiência. Jesus trata cada um de maneira muito especial. A mulher do fluxo de sangue, ela toca em Jesus, sai poder e cura. Jairo, Jesus vai, demora um pouquinho para depois curar a sua vida. Irmãos, Jesus cura com médicos e sem médicos. Cura com medicamento e sem medicamento. E é responsabilidade nossa ir ao médico e tomar os medicamentos. Mas ele pode curar sem medicamentos. Não podemos esquecer disso. O importante que eu quero dizer é se você tem convicção que a sua vida está nas mãos do Senhor. Você tem essa convicção? A minha vida está nas mãos do Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo. Isso que é importante. Terceira aplicação do texto. Jesus quer nos ensinar a confiar nele independente das circunstâncias. Ah, como ele quer ensinar isso para o povo dele. Como que Jesus quer ensinar isso ao seu povo? Jesus quer nos ensinar a confiar nele independente das circunstâncias. É como se Deus falasse assim para Jairo, Jairo, as coisas pioraram. Você vai continuar acreditando? A sua filha morreu. Você vai continuar crendo? Ele quer nos ensinar, irmãos, a viver pela fé e não por aquilo que vemos. E é um grande desafio. É um grande desafio. A descansar no Senhor, a ter convicção que o amanhã não nos pertence, basta cada dia o seu próprio mal. Confiar no Senhor de todo o nosso coração, Ele tem poder para curar, para mudar situações assim, mas não tem nem tempo para isso. Ele cura algumas pessoas de maneira rápida e outras não. Por quê? Por que Ele faz isso? Tudo isso para nos ensinar a confiar nele. Abra sua Bíblia rapidamente, por favor. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e 9. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Aqui é o testemunho do apóstolo Paulo, né? Aquele homem que foi trabalhado por Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Todos nós encontramos aí? Olha só o que diz a palavra de Deus. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Olha como termina o texto. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. É isso que Deus quer produzir em nós. Uma confiança. Para que nós possamos não confiar em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. O Deus que diz para mim e para você nessa noite, não temas, crê somente. Eu sou contigo, por onde quer que andares. Eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te tomo pela minha mão direita e te fortaleço. Esse é o nosso Deus. Vamos orar? Se você pudesse colocar de pé, nós vamos buscar o Senhor.